Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere o cubo e os tetraedros ABCD, EFGD e HIJD, nos quais os pontos A, C, E, G, H e J são pontos médios de arestas do cubo, como representado na figura abaixo. A razão entre a soma dos volumes dos tetraedros ABCD, EFGD e HIJD e o volume do cubo é... Bom, então vou focar aqui, ó. O que ele está pedindo nessa questão é a razão entre volumes. Ele quer a razão entre a soma dos volumes dos tetraedros e o volume do cubo. Então vou colocar aqui, ó. O que ele quer é uma razão. O que é uma razão? Uma razão é comparação entre dois valores representada na forma de um em cima do outro. Então ele quer a razão entre volume dos tetraedros, na realidade volume da soma, né? Razão entre a soma dos volumes dos tetraedros e o volume do cubo. Ok. Então eu preciso calcular o volume de um tetraedro e multiplicar por 3. Eu vou destacar para ti aqui, ó, um tetraedro. Deixa eu pegar esse aqui da frente, eu acho que ele está bem interessante, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho um tetraedro. Ok, esse tetraedro, se tu observar, é nada mais do que uma pirâmide, né? Então isso aqui na realidade é volume de pirâmide, volume do tetraedro, volume da pirâmide. Então o volume da pirâmide é igual à área da base dessa pirâmide, que no caso é um triângulo, área da base, vezes a altura da pirâmide, divididos por 3. A área da base, que é o triângulo, a altura, dividido por 3. Se eu pensar na área da base, vou começar a destrinchar aqui, ó. A área da base de cada tetraedro é um triângulo. Então a área da base, na realidade, é a área de um triângulo. E aí, a área de triângulo é a base desse triângulo, B. Nota que nesse caso aqui vai ser base aqui, é uma medida. Base vezes, fazer um outro H aqui, ó, base vezes a altura do triângulo, divididos por 2. Então, nesse caso desse triângulo aqui, ó, que está na base, aqui eu tenho um ângulo reto, né, porque é o canto aqui, ó, do cubo. Então essa medida aqui dá para dizer que é a base do triângulo e aqui é a altura do triângulo, como se fosse assim o desenho. Ó, esse triângulo que está aqui é esse aqui, ó. Então eu tenho que calcular primeiro o volume da pirâmide, lembrando que o volume da pirâmide é a área da base, que é esse triângulo demarcado, vezes a altura dividido por 3. A área desse triângulo que está funcionando como base vezes a altura sobre 2, eu tenho que pensar que essa medida aqui inteira é a aresta do cubo, que eu posso chamar de aresta A. E esta basezinha aqui é metade, né? Ele está dizendo que os pontos A, C, E, G, H e J são pontos médios. Então isso aqui é a aresta sobre 2, metade da aresta. Então isso aqui, ó, é A sobre 2. E esse aqui também é A sobre 2. Se eu pensar com esse raciocínio, eu vou trabalhar com uma maior quantidade de frações dentro do exercício. Então, como é que eu vou poder
facilitar o meu raciocínio, em vez de chamar essa aresta do cubo aqui de aresta A, eu vou chamar a aresta do cubo de 2A. E aí, esse lado aqui desse triângulo será A, que é a metade, e esse aqui vai ser A também. E aí, a área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Uma medida é A, a outra medida também é A sobre 2. E aí, a área do triângulo, que está funcionando como base da pirâmide, vai ser A ao quadrado sobre 2. Ok, então venho para cá, ó. Volume da pirâmide. A área da base ficou A ao quadrado sobre 2, vezes a altura da pirâmide. Bom, a altura da pirâmide é propriamente a aresta do cubo, né? Tudo isso aqui, ó, vai ser a altura da pirâmide. Então, vezes a altura da pirâmide, que é, aliás, a aresta do cubo, que é 2A. Isso divide por 3. Isso aqui dá para até cancelar esse 3, né? Porque eu vou ter que multiplicar por 3 depois, já que são 3 tetraedros, tá? Mas não vou fazer isso tão rápido assim, eu vou fazer devagar. Eu vou cancelar esse 2 aqui com esse 2 aqui. E aí eu tenho A ao quadrado vezes A ao cubo. A na terceira divide por 3. Então, isso aqui é o volume de uma pirâmide, ou seja, um tetraedro. Ok? Como são 3 tetraedros, então isso aqui, volume de 3 tetraedros são iguais a 3 vezes A ao cubo sobre 3. E isso então resulta, cancelando aqui, ó, resulta A ao cubo. Ok. Então o volume dos 3 tetraedros é igual ao cubo. Vou lá para cima onde eu iniciei minha resolução e coloco. Aqui, ó, o volume dos tetraedros corresponde a A ao cubo. É o volume dos 3, da soma dos 3 volumes dos tetraedros. Eu calculei um deles, está aqui, ó, um deles está aqui, multiplico por 3 e encontro o volume dos 3. E agora precisa fazer o volume do cubo, que é bem fácil, né? Sabemos que volume de cubo é igual o valor da aresta desse cubo elevado ao cubo. A aresta do cubo nós chamamos de 2A, lembra? Que eu chamei a aresta do cubo aqui de 2A para facilitar o cálculo da área da base do triângulo ali, né? Que era a área da base do tetraedro, da pirâmide. Então, a aresta ao cubo é 2A elevado ao cubo. E isso vai resultar, 2 ao cubo é 8, 8 ao cubo, A ao cubo. Então, o volume do cubo está aqui, 8A ao cubo. Cancelamento, A ao cubo. Resulta em cima 1, resulta embaixo 8. Então, a razão é de 1 para 8. E isso eu observo na alternativa A. Ok? Um outro formato para resolver essa questão, eu poderia, em vez de chamar a aresta do cubo de 2A, eu poderia chamar essa aresta do cubo de um valor, né, de uma medida. E seria bem interessante que fosse uma medida par, né, para eu dividir por 2 e encontrar um valor inteiro. Então eu podia dizer que essa aresta aqui era 4, ou 2, ou 8, ou 10, ou 6, enfim, para que, sendo assim, eu se a aresta, por exemplo, aqui do cubo fosse 4, aí cada pedacinho aqui do triângulo seria 2. Eu calcularia tudo com medidas, com valores. E aí, no final, compararia, né, o volume do tetraedro numericamente com o volume do cubo numericamente. E aí, claro, vou encontrar também a razão de 1 para 8. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí contribua nos seus estudos. Fica meu forte abraço. Te agradeço aí pela visita ao canal
e até a próxima.